Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje é um assunto muito interessante, porque eu vou falar aqui sobre câncer ginecológico. O que mudou nos últimos 10 anos? E com certeza as minhas palavras aqui vão ser importantes para a gente perceber como que a oncologia ela evolui, como que a gente pode estar aí cada vez mais conectado com o sentimento aí de esperança, com o sentimento de que a gente está cada vez mais lutando aí contra o câncer e tendo mais esperança. Então, o grande objetivo hoje da minha live, falando aí sobre esse tema, câncer ginecológico, o que existe de novo nos últimos 10 anos, é justamente trazer aqui para qualquer pessoa, né, pode ser paciente, pode ser familiar, ou mesmo alguém que quer se cuidar ou que se interessa pelo tema, para entender aqui como que a oncologia é fantástica, como que a gente está evoluindo cada vez mais com tratamentos mais modernos, de forma a levar menos agressão ao corpo, levar menos sequelas, levar mais resultados positivos. E esse é o objetivo aqui hoje, falar para qualquer pessoa, você que está ouvindo aí essa live, você pode fazer uma pergunta a qualquer momento, mesmo se não for exatamente sobre o tema, mas se você tem aí uma pergunta e quiser fazer aqui online, essa é a oportunidade de você me fazer uma pergunta que eu possa te responder aqui ao vivo. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. Minha formação é no Instituto Nacional de Câncer em 2012 e eu entrei lá no Instituto Nacional de Câncer pela primeira vez em 2008, ainda quando era cirurgião geral. E logo que eu me formei, né, depois de 3 anos vivendo ali naquele hospital, eu aprendi muita coisa sobre o câncer. Eu vivi ali anos muito intensos de aprendizado, equipes multidisciplinares, e é engraçado que de lá para cá, essa parte do tratamento do câncer, como que você atende o paciente, como que você fala para ele sobre o seu diagnóstico, como que você aborda ali uma suspeita de câncer, como que você faz a investigação inicial, como que você descobre como que está o tumor no corpo, mesmo que a gente também hoje já tem equipamentos novos, mais modernos, o uso aí cada vez mais aí dos métodos de imagem, da radiologia intervencionista também, mas apesar aí da gente ver esses avanços todos, basicamente o beabá, os princípios de um bom tratamento de câncer, de você tratar com alguém que é especialista no assunto, você ter uma equipe multidisciplinar,
os tratamentos embasados aí na literatura médica, no que há de mais moderno da gente seguir. Então, essas coisas, elas não mudaram. Então, isso que eu fico assim muito feliz em ver que existe uma base, existem os princípios, esses que a gente aprende na nossa formação como oncologista cirurgião, no meu caso, e que eu levo aqui para a minha vida e ao participar de congressos, ao participar de cursos, ao participar de reuniões clínicas, ao participar de eventos, ao ler sobre o assunto, hoje a informação está cada vez mais acessível, então isso em tempo quase que real, né? Outra coisa aí que realmente melhorou bastante aí nos últimos 10, 15 anos aí, desde que eu comecei a fazer minha residência. Então essa informação aí de estar mais perto do médico, estar mais perto também do paciente, isso também está ajudando a gente a não só o médico, né, como eu falei, participando dos cursos, dos eventos, dos congressos, a estar se adaptando com as novidades e aplicando na sua prática diária, mas também o próprio paciente hoje tem muito mais acesso à informação e muitas vezes chega aqui para nós numa consulta médica já com algum conhecimento. Isso tanto pode ser uma coisa muito boa, quando bem utilizada, como também pode ser um ponto de desafio, porque o próprio paciente, como ele não é médico, e ele tem acesso muitas vezes a informações mesmo médicas, até mesmo artigos científicos, mas que pela sua formação não está ali preparado para aquelas informações ou lidar com aquilo tudo, o paciente vai precisar do seu médico para realmente botar para ele o que é o caso dele e como que vai ser o tratamento. Então, isso é outra coisa que não mudou, né? O paciente ele continua tendo aí o seu médico como principal fonte de apoio, como sua principal fonte de tratamento aí seguro, para poder realmente ter um direcionamento. A grande coisa é que o médico, né, quando você tem um médico que você confia e você pode estar até diante de um caso complexo de câncer, mas se ele aponta uma direção para você seguir e, e você entende que aquela direção ela é importante para você, você às vezes, né, é o que eu vejo aqui na minha prática aqui, numa consulta médica, numa primeira consulta, numa primeira vez, o paciente chega às vezes desesperado ou sem muita esperança e sai daqui do meu consultório sorrindo, feliz e com a esperança de que tem uma direção. Então, realmente isso realmente não mudou. Então, doutor Alex, me conta aí mais sobre o que mudou, né, nesses últimos 10 anos. Falando assim, de uma maneira geral, eu já falei algumas coisas aqui. O acesso à informação aumentou bastante, melhorou muito o acesso à informação, tanto do médico, mas também dos pacientes. A tecnologia melhorou, né? Então, tanto os diagnósticos, os métodos de imagem para rastreio do câncer e também os métodos de estadiamento do câncer, de planejamento de uma cirurgia também melhoraram. Isso foi um ganho muito importante. As terapias de câncer continuam sendo embasadas aí no tripé cirurgia, quimioterapia e radioterapia, mas com a diferença de que todos eles se evoluíram bastante nesses últimos 10, 20 anos aí, né?
A cirurgia ficando cada vez menos agressiva em dois sentidos. Um, no sentido da cirurgia minimamente invasiva, por exemplo, da cirurgia robótica, cada vez mais presente no dia a dia do tratamento do câncer, beneficiando não só os pacientes por ter menos cortes, por ter aí realmente uma recuperação mais rápida e uma melhora na questão das questões da estética, mas a cirurgia robótica, como ela oferece menos agressão ao corpo, um paciente mais idoso, por exemplo, com câncer, se beneficia muito, porque ele pode fazer uma cirurgia radical para retirar aquele câncer e ter o seu tumor retirado e com menos riscos. Ele fica menos tempo no hospital, ele acaba ficando menos tempo no CTI. Então, para os pacientes idosos, a cirurgia robótica, por exemplo, a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia de vídeo, né? Eu falo da robótica porque ela realmente é a evolução da cirurgia minimamente invasiva e ela realmente tem mais recurso, muito mais recurso do que a laparoscópica. Então, para os pacientes idosos, isso aí é fantástico. Para as pacientes com sobrepeso e obesas, né, com obesidade, na verdade, com diagnóstico de obesidade, elas têm mais recursos aí para terem suas cirurgias feitas por via minimamente invasiva, com mais exatidão, com mais chance de sucesso. Outra coisa é as cirurgias com preservação de fertilidade. Cada vez mais a gente usa a robótica para fazer uma cirurgia menos agressiva para a pelve da mulher e melhorar aí no sucesso da recuperação e depois para ela ter seus filhos, numa cirurgia de preservação da fertilidade. Outra coisa que a cirurgia tem melhorado bastante tem a ver também com toda a estrutura do hospital, né? Hoje aqui em Vitória a gente tem hospitais muito bons, trabalho muito na rede meridional e faço cirurgias robóticas lá, e eu vejo ali que não só a própria estrutura da robótica é muito boa, mas o hospital ele precisa também ser bom no sentido de conseguir ter profissionais ali, anestesistas, intensivistas, médicos de todas as especialidades, um bom laboratório, um bom setor de imagem, um bom hospital para te dar recurso para você também, mesmo nas cirurgias abertas, fazer elas com segurança e conseguir ali dar mais condição desse paciente recuperar e voltar para casa mais cedo, mesmo falando numa cirurgia aberta. E aqui falando em cirurgia de câncer, a gente também precisa de uma boa retaguarda de um hospital para conseguir fazer essa cirurgia melhor. Outras coisas que estão evoluindo de forma ampla aí, nos últimos 10 anos, falando aqui da radioterapia, é que não só os protocolos de indicação de radioterapia têm ficado cada vez mais precisos, mas também os protocolos têm ficado mais a menos, no sentido que com as técnicas mais modernas, por exemplo, da radioterapia da IMRT, essa radioterapia ela tem mais condição de entregar a radiação no tumor com mais exatidão, poupando os tecidos ao redor. É uma radioterapia de intensidade modulada. Radioterapia de intensidade modulada. Então, consegue levar a radioterapia aonde precisa ali entregar ali a radiação para o tumor morrer, né? Para o tumor ser eliminado, poupando os tecidos ao redor. E falando aqui da ginecologia oncológica, né? Dos casos ginecológicos, a radioterapia também está ficando mais ampla
nos protocolos de braquiterapia, que a braquiterapia é uma radioterapia mais localizada, e isso ajuda a reduzir, portanto, a radiação em locais onde não é necessário receber radiação. Então, isso vai dar menos sequelas para os pacientes. E, por último, aqui falando de quimioterapia, né? Falei de cirurgia, radioterapia, a quimioterapia também. Os tratamentos estão ficando cada vez mais direcionados e mais específicos para os tumores. Então, realmente, a gente está vendo também que as quimioterapias e os tratamentos com quimioterapia tal qual a gente conhece já e que tem muita aplicabilidade, muita gente fica curado com quimioterapia, mas hoje a gente está cada vez mais adicionando medicações, não necessariamente quimioterápicos por si, mas que vem agregar e ajudar esses quimioterápicos a realmente diminuir a necessidade deles e levar a drogas e medicações mais dirigidas que vão gerar menos risco para o paciente, menos sequelas, mais fácil de lidar, algo que o paciente possa tolerar melhor. Então, isso tem ajudado muito com as técnicas aí, com a medicina de precisão. Eu vou parar só para ler um comentário. Você que está aí me ouvindo aí, pode fazer uma pergunta. Depois que fiz uma cirurgia de intestino, ele não é mais o mesmo, principalmente se eu consumir muita fibra. Me dá gases e vou muito ao banheiro. Isso é normal? Já tem 5 anos que passei por essa cirurgia. Olha, eu não sei bem se você fez outros tipos de tratamento, tá? Mas se a gente for pensar que você fez uma cirurgia de intestino, com 5 anos após a cirurgia, normalmente, depois de 5 anos, o seu intestino e seu organismo, ele já se adapta, né? O organismo ele se adapta a uma cirurgia de intestino entre 1 a 2 anos. Não quer dizer que ele vai voltar ao normal como era antes, mas a gente espera aí 1 a 2 anos para o organismo se adaptar a uma cirurgia do intestino. O que pode estar acontecendo é se existe outras coisas que estão levando a isso, tá? Então, é importante ver se tem coisas na dieta, se tem relação com a ingestão de água, se tem relação com a atividade física, se tem relação com o que você está comendo também, outras coisas, né? Não necessariamente é só a fibra, pode ser que tenha algo a mais aí que precisa ser investigado, no seu caso como um todo, tá? O mais importante, se você tem uma alteração no seu corpo e você tá te incomodando e ela tá persistindo, você precisa procurar um médico para ver direitinho, né? Só com o médico mesmo te acompanhando, te vendo aí, vai poder realmente te explicar por que que você tem isso. É isso, tá? Fico aqui à sua disposição de te ajudar de alguma forma, tá? Começar tratamento com quimioterapia e radioterapia antes de uma cirurgia, correto? A minha mãe começará o tratamento no Hospital Santa Rita. Sim, é correto sim. Então, como eu estava falando no início da live, o que não mudou na oncologia é que os tratamentos de câncer, eles são muito bem feitos, sabe? Eles são muito bem estruturados em guidelines, em fluxogramas, de acordo com o estadiamento e o tipo do tumor. Então, de acordo com o local do tumor e o estadiamento do tumor, é que a gente vai dar o tratamento. Então, existem tumores, de acordo com o seu estadiamento,
que a quimioterapia e a radioterapia, elas precisam ser aplicadas para esse tumor diminuir, aí depois a gente espera um tempo e marca a cirurgia. Muitas vezes a gente revisa os exames, vê como que o paciente ficou. Esses pacientes que fazem quimioterapia, radioterapia, para depois fazer uma cirurgia, precisam continuar o seu contato com o cirurgião oncológico ou com o cirurgião que vai operar, para ele ajudar a vigiar ali. Então veja como o tratamento do câncer, ele continua sendo, né, igual eu falei, ele continua sendo importantíssimo você ter médicos para te acompanhar de verdade, para você ter mais segurança nesse tratamento e ver que ele está caminhando na direção certa. Então isso aí vai ser fundamental, tá bom, Carmen? E outra, sempre que a gente tem um tratamento, que a gente está diante de nossos médicos, que a gente está diante aí de uma equipe multidisciplinar e eles apontaram uma direção aí para você seguir, confia, vai com fé, vai com esperança e dê o seu melhor, faça o seu melhor, entende? Isso aí vai ser fundamental. E sim, lógico, se você, não estou sentindo firmeza, doutor Alex, ainda tenho dúvidas, não me responderam todas as minhas dúvidas. E vale a pena você procurar alguém para realmente passar aqui com você um tempo explicando tudo que você tem, o que é, o que não é, para você caminhar com firmeza. Sempre que a gente está em dúvida, sempre que a gente está hesitante, a gente não caminha com firmeza. Então, isso aí também é algo que faz toda a diferença no tratamento do câncer, tá? Então, né, continuando aqui a live que eu estava falando, câncer ginecológico, o que existe de novo nos últimos 10 anos. Então, já expliquei assim de uma forma bem abrangente que tem coisas melhorando aí, né? A tecnologia, as cirurgias, de uma forma abrangente também, as cirurgias elas estão ficando menos radicais. Então, cada vez mais a gente está fazendo cirurgias com preservação de fertilidade. Então, antes a gente precisava tirar o ovário, tirar o útero de todo mundo, né? Porque pelo medo as pessoas acabavam, né? Os médicos acabavam exagerando, né? No passado, nas condutas, porque não se sabia muito sobre o câncer. Então, às vezes, uma paciente que hoje faz uma cirurgia e preserva a sua fertilidade, no passado teria uma outra história, teria que tirar o útero, teria outra história. Isso está mudando muito, está dando muita esperança para muitos casais, né? Isso eu vejo aqui no meu consultório. Outra coisa que vem mudando, que eu falei, é o seguinte, de uma forma geral. Desde 2005, existe um projeto que chama Atlas do Genoma do Câncer. Atlas do Genoma do Câncer. O que quer dizer isso, doutor Alex? Eles pegaram mais de 20 mil tumores de cerca de 33 tipos diferentes de câncer no ser humano e pegaram os tumores, né? Por exemplo, câncer de mama, vários tumores de câncer de mama, pegaram os tumores mesmo, fragmentos dos tecidos. E eles coletaram, né, esses tumores todos, né, mais de 20 mil tumores de 33 tipos diferentes de câncer e fizeram um perfil molecular e genético. Então, como a gente já sabe que a célula do câncer ela é modificada, ela tem no seu DNA uma estrutura diferente. Essa estrutura diferente faz com que essa célula seja o câncer, né? Eles pegaram, então, vamos estudar então cada célula de câncer, vamos olhar o seu DNA e vamos ver quais são as alterações no DNA dessas células, desses cânceres.
E o que foi uma surpresa para eles é que eles pegaram lá o câncer de mama de um certo tipo de câncer específico, que olhando no microscópio o médico patologista daria um diagnóstico como sendo todos aqueles tumores iguais. Eles pegaram e falaram: não, olha só, dentro desses casos aqui de câncer, tem uns que têm certas alterações genéticas, certas alterações moleculares diferentes. Então foi se percebendo também e foi se entendendo por que que uma paciente que faz um tratamento de câncer, do mesmo tipo de câncer, do mesmo estadiamento, o mesmo tratamento, por que que uma vai bem e a outra vai mal? Então, antigamente a gente não sabia responder essa pergunta, mas quanto mais a gente está estudando, entendendo sobre a genética dos tumores, a gente consegue, mesmo naquele tumor que a célula tem a mesma característica, como sendo um câncer de endométrio, por exemplo, quando vai se fazer esse estudo genético molecular, hoje existe para câncer de endométrio 4 perfis de risco diferentes. Antigamente, lá quando eu fiz residência de cirurgia oncológica, eram 2 tipos e a gente não entendia muito bem deles. Hoje são 4 tipos e a gente já está começando a entender mais. Tem o tipo de muito bom prognóstico, tem um tipo de prognóstico bom, tem o de prognóstico intermediário e um de prognóstico ruim. O que é prognóstico? Prognóstico é o que eu espero que aconteça daqui para frente, mediante ao que eu tenho aqui de tumor, o tipo de tumor e o estadiamento, eu posso esperar que esse paciente fique curado com uma cirurgia. Olha, esse paciente tem um prognóstico bom. Ah, não, olha, de acordo com esse tipo de tumor que é mais avançado ou que tem uma característica que ele é mais perigoso, não quer dizer que ele não possa ser curado, não quer dizer que ele não possa ser controlado. Mas esse câncer aqui, que é mais perigoso, como a gente espera que o prognóstico dele, o resultado seja pior, ah, não. Então, para esses pacientes aqui, eu vou dar mais quimioterapia, eu vou dar mais radioterapia, eu vou combinar com outros tratamentos que agridem um ponto fraco desse tumor. Então, dentro das nossas forças, né, toda força que a gente tem abriga uma fraqueza. Então, alguém que é muito alto pode ser muito bom em jogar basquete, mas pode ser muito ruim em jogar futebol. Então, mesma coisa é o câncer. Ele tem ali a força dele de dividir, de crescer, de multiplicar ali, mas pelo fato dele ser assim, isso é uma fraqueza para ele. Então, cada vez mais, terapias de precisão, terapias que a gente chama aí de terapias-alvo molecular, imunoterapia, anticorpo ligado à droga, terapia de anticorpos monoclonais. Essas terapias todas que estão cada vez mais no nosso dia a dia, de verdade, nos últimos 10 anos, isso é realidade já para muitos tipos de câncer ginecológico. Isso tem dado mais esperança tanto para casos iniciais quanto para casos mais avançados, porque tem mais o que fazer, tem mais coisas para associar. Mas então, doutor Alex, chega um paciente aqui para você, ele pesquisou tudo isso no Google ou no chat GPT, ou ele leu muito sobre isso, ele entendeu que tem todas essas terapias. Qual que ela deve usar, né? Então, por isso que eu falei, mesmo tendo todas essas terapias, como a gente está aí há muitos e muitos anos construindo os fluxogramas de tratamento do câncer para a gente ter o melhor resultado,
para a gente esperar os melhores resultados, existe uma sequência correta, em que se a gente inverte essa sequência, isso não vai dar tão bom. Por quê? Não vai dar tão bom? Porque os próprios estudos científicos, eles fazem isso, eles já fizeram isso. Antes de criar um fluxograma, já foi feito ali para trás testes do que é melhor, na frente ou atrás? Para frente a quimioterapia ou antes a quimioterapia? A cirurgia antes ou a cirurgia depois? Então, isso a gente tem muito estudo. Então, pode ter certeza que essas terapias novas, elas vão ser combinadas, principalmente se você tem um médico de confiança, que é atualizado, para você ter os melhores resultados. E como eu falei, eu me sinto um felizado nesses últimos anos, né? Como eu falei, tem muitos anos que eu lido com pacientes com câncer. Eu estava lembrando aqui, que em 2004 eu já fazia como acadêmico de medicina, já era acadêmico de medicina na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu já fazia um curso de oncologia, já acompanhava uma médica anestesista para ajudar pacientes com dor oncológica. Então, eu ficava vendo ali, às vezes, casos até que o câncer não tinha mais jeito e ela ia cuidando deles. Então, em 2004, há mais de 20 anos atrás, eu já entendi que mesmo quando um caso não tem mais jeito por ser humano, do ponto de vista de tratamento, tem muito o que fazer por esse paciente. E esse muito o que fazer que eu falo tem a ver não só com a função do médico, mas com a função da família, com a função dos amigos, com a função da comunidade, do pastor, do padre, de todas as pessoas que amam aquele paciente. Então, isso não mudou. Isso eu posso dizer para você que não mudou. Igual eu falei na abertura dessa live. O que não mudou, né? O paciente que chega aqui comigo, ele quer receber o melhor tratamento. Desde que eu comecei lá atrás, né? Meus primeiros pacientes que eu atendi depois de terminar minha residência, todos querem o melhor tratamento. E uma das coisas que eu mais falo é que se você tem um bom médico, se você faz o que é preciso, se você dá o seu melhor, você já tem o melhor tratamento do mundo. Se você está fazendo a sua parte e se você tem bons médicos, né? Então, acredite nisso, tá? Agora, doutor Alex, me fala aí sobre os tipos de câncer ginecológico e o que mudou nos últimos 10 anos aí, que eu fiquei curioso para saber. Então vamos lá. Falando aqui então do câncer de colo de útero, esse que é o quarto tipo de câncer mais comum no Brasil na mulher. Primeiro pele, depois mama, depois cólon e reto, que é o câncer de intestino, e depois o câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, muita coisa não mudou. O que não mudou é que continua a recomendação da vacinação para meninas e meninos aí entre 9 aos 15 anos, é dada pelo SUS, e pessoas de risco, mulheres aí que têm alguma deficiência aí imunológica, ou mesmo diagnóstico de HIV, ou mesmo que fazem tratamento de câncer, essas mulheres que têm aí mais risco de ter uma imunidade prejudicada, elas têm direito de receber a vacinação até os 45 anos pelo SUS. E fora isso, toda mulher que faz seu acompanhamento aí direitinho com o ginecologista ou com o seu médico, pode perguntar para ele, mesmo se já teve algum preventivo alterado, ou mesmo se já iniciou sua vida sexual, pode pedir para receber a vacinação, que em muitos dos casos
vai ser importante. Muitas vezes não vai conseguir pelo SUS, mas em clínicas aí de vacinação vai conseguir. Isso vai aumentar a imunidade e a proteção contra o vírus HPV. Isso não mudou. Mas também outra coisa que não mudou é a necessidade de fazer o preventivo direitinho, deixar em dia com seu ginecologista a partir dos 25 anos até os 64 anos oficialmente, e pela mudança do padrão de vida da mulher e seu comportamento, está até se estendendo a necessidade do preventivo para um pouco mais tarde, e aí é o ginecologista que vai individualizar isso. O que tem de novo é que cada vez mais é a vacina do HPV, tá, Cidinha? Só falar assim com o seu médico que ele vai saber, ou no posto de saúde, tá bom? É simples. Outra coisa que eu estava falando é que cada vez mais está sendo utilizado o teste do HPV de alto risco. Então, muitas vezes está se associando o preventivo nessa mesma coleta desse material que vai para a lâmina do preventivo. Pode-se fazer uma pesquisa do DNA do vírus aí, do HPV. Isso é importante porque às vezes descobre ali o HPV de alto risco sem mesmo ter lesão nessa paciente visível ou lesão vista pelo Papa Nicolau, pelo preventivo. Isso vai de alguma forma direcionar essa paciente ou para uma colposcopia ou para uma repetição desse teste com menos tempo. Então, isso vai ser importante. E sempre quando a gente faz prevenção aí, com vacinação, tratamento precoce e identificação da doença mais precoce, a gente consegue evitar e curar o câncer de colo de útero quase em 100% das vezes. Então, isso é muito poderoso. Então, isso não mudou. Mas o que mudou nos últimos 10 anos na terapia do câncer de colo de útero? Uma coisa muito importante que mudou é que cada vez mais a gente consegue fazer tratamentos com preservação da fertilidade. Antes a mulher perdia o útero, hoje a gente consegue fazer uma cirurgia mais ali direcionada ao colo do útero, ou com conização, ou com uma traquelectomia, com ou sem pesquisa de linfonodo sentinela, que pode ser feito por robótica, cada vez mais utilizada, que é quando a gente estuda as ínguas lá da pelve para ver se aquela íngua que filtra o útero, se tem câncer ali ou não. Isso vai ser importante para essa paciente para as próximas etapas do tratamento. Ou essa paciente, sendo as ínguas negativas, vai acabar ali o tratamento, né? E vai entrar em acompanhamento, ou se ela vem positiva, muitas vezes tem tratamento a mais com complementação, com radioterapia, com quimioterapia. Isso vai ser fundamental. Então, tratamentos com preservação de fertilidade, cada vez mais utilizados. A cirurgia está ficando menos radical. Então, lá quando eu me formei, lá em 2012, eu fazia mais cirurgias de esterectomia radical, que é uma cirurgia super delicada, que não é qualquer médico que faz e que requer aí um cuidado extra com os nervos da pelve para preservar ali a função da bexiga, a função sexual, a função da defecação. Então, quando a gente mexe na pelve, a gente pode alterar ali a inervação. E a cirurgia de esterectomia radical é uma cirurgia feita para curar o câncer de colo de útero. Muitas vezes essa cirurgia ela pode ser até uma cirurgia única, que vai curar aquela paciente, ela não vai nem mais precisar de quimio nem radioterapia. É uma coisa realmente muito boa, mas o que a gente está entendendo é que ela é necessária só para um grupo de maior risco. Então, cada vez mais a gente está fazendo a esterectomia simples, para tumores menores de 2 centímetros, para tumores aí com menos critérios de risco, né? Na sua classificação ali, né? Não vou entrar em detalhes aqui médicos, mas
cada vez mais a gente está fazendo cirurgias menos radicais. Nos últimos 10 anos, é, existe trabalhos que mostram que a gente tem que ter muito critério e cuidado para indicar a cirurgia minimamente invasiva e a robótica para câncer de colo de útero, porque se a gente não tomar cuidado, trabalhos mostram que isso pode piorar o resultado do tratamento. Mas, ultimamente, o que a gente tem entendido também é que quando a gente toma certos cuidados, e quando a gente consegue selecionar bem essas pacientes novas, principalmente essas que precisam de um tratamento com preservação de fertilidade, a cirurgia robótica, a cirurgia minimamente invasiva, em casos selecionados e com um médico especialista, ela pode ainda ser aplicada. Isso que a gente vem vendo nos trabalhos e nos congressos aí que eu participo de ginecologia oncológica. Há 2 semanas atrás eu estava participando de um. Então, isso também está dando mais segurança ao tratamento do câncer de colo de útero. Outra coisa que mudou é que a gente está cada vez mais tendo cuidado para essa paciente que faz tratamento de câncer de colo de útero não entrar em menopausa precoce. Então, a gente já sabe que o câncer de colo de útero, a gente não precisa tirar o ovário. Então, muitas vezes, quando a paciente precisa de quimio-radioterapia e não vai ter outra forma de curar essa paciente, e a quimio-radioterapia vai ser boa para ela, mas é uma paciente jovem que pode entrar em menopausa precoce, a gente pega os ovários numa cirurgia, por exemplo, pode ser por robótica ou por laparoscopia, e faz uma cirurgia que chama transposição do ovário. A gente tira o ovário ali da pelve e bota mais superior numa região onde não vai tomar radiação, então essa mulher não entra em menopausa precoce. A menopausa precoce, para você ter ideia, numa mulher aí com menos de 40 anos, pode reduzir a sua expectativa de vida em 3 anos. Então a gente precisa dar atenção para isso. E essa mulher que eventualmente entra em menopausa precoce e faz um tratamento de câncer de colo de útero, ela pode receber hormonioterapia, não tem risco. Então isso também está cada vez mais a gente tendo aí consciência e menos mulheres estão aí sofrendo porque elas estão sendo tratadas corretamente. E falando ainda de câncer de colo de útero, em casos mais avançados, a gente está vendo cada vez mais o uso da imunoterapia, de terapias aí alvo, que vão ser combinadas com os tratamentos já existentes para dar mais esperança. Mesmo casos em um câncer localmente avançado, que ele cresceu muito onde ele nasceu, ou casos de câncer metastático. Então, eu tenho pacientes minhas que têm doenças avançadas e estão vivendo muito por causa da combinação desses tratamentos. Doutor Alex, vai dar os tratamentos todos ao mesmo tempo? Não. É uma combinação, uma sequência. Eu sempre explico. Um tratamento de hoje, ele pode ser uma ponte para o próximo. E isso vai, né? Então as pessoas não estão mais morrendo tanto de câncer. A gente está tendo mais resultado. Isso também é bom. Tanto está tendo mais cura, mas está tendo mais controle. Doutor Alex, muito bom. Fala agora do câncer de endométrio. O câncer de endométrio, vou falar ele agora, porque em países desenvolvidos, ele é mais comum do que o câncer de colo de útero. Por quê, doutor Alex? Um dos motivos é que, como os países de primeiro mundo, eles estão mais avançados nessa questão da conscientização da vacinação, do preventivo, dessa questão do tratamento das lesões precoces, pré-cancerígenas do câncer de colo de útero, esses países, por exemplo, a Austrália, que é um grande exemplo, conseguiram diminuir muito a incidência do câncer de colo de útero. Mas esses países desenvolvidos, e aqui está o alerta aqui para o nosso país em desenvolvimento, esses países desenvolvidos eles estão tendo cada vez mais pessoas acima do peso. Então, tem estatísticas que mostram, né,
que a obesidade tem uma tendência a crescer. E, por exemplo, o câncer de endométrio, nos últimos 30 anos, sofreu um aumento da sua incidência em 132%. É muito. Então, gente, como eu estava falando, o câncer de endométrio nesses países é um desafio. É o quarto tipo mais comum de câncer e acaba sendo uma causa de morte. Então, tem se estudado muito o câncer de endométrio. Como eu estava falando, a gente já sabe que o câncer de endométrio existe uma classificação genético-molecular que a gente consegue subdividir ele em quatro subtipos mais principais, né? Quatro grupos principais e dar o tratamento correto para cada um deles, para que a mulher não receba tratamento demais e nem receba tratamento de menos. Isso está aumentando, melhorando os resultados. O que mais que mudou no câncer de endométrio? A cirurgia robótica. A cirurgia robótica se tornou o padrão ouro para o câncer de endométrio. Principalmente porque, como o câncer de endométrio tem muito esse desafio da obesidade, essas pacientes, ao receberem uma cirurgia robótica, elas têm menos riscos, elas têm menos complicações, elas têm menos riscos aí de ter linfedema, de precisar converter a cirurgia para uma cirurgia aberta, porque a robótica ela traz mais segurança, menos sangramento e mais liberdade de movimentos. E traz também, a cirurgia robótica trouxe também um aprimoramento da técnica do linfonodo sentinela, que é uma técnica utilizada para, em vez de tirar todas as ínguas da pelve e até a região paraórtica, uma região alta aqui que a gente antigamente, há 10, 15 anos atrás, a gente tinha que retirar como princípio oncológico. Hoje a gente não precisa mais retirar todos esses linfonodos. Hoje a gente faz uma pesquisa de linfonodo sentinela e descobre a íngua que filtra o útero. E aí a gente tira uma de cada lado da pelve e o estudo dessa íngua vai ser poderoso. Então, em 2012, eu escrevi um capítulo num livro de câncer sobre o câncer de endométrio, sobre exatamente esse assunto, linfadenectomia no câncer de endométrio. Foi o meu trabalho de conclusão de curso lá da residência da cirurgia no INCA, né, no Instituto Nacional de Câncer. E eu escrevi esse artigo sobre o câncer de endométrio. E é incrível como de lá para cá muita coisa mudou. Eu posso te dizer que esse artigo aí, que eu escrevi há 13 anos atrás, ele mudou demais. E o que eu colocava lá como uma tendência, que era o linfonodo sentinela, hoje é realidade. Hoje estou eu fazendo o linfonodo sentinela. Então veja como é poderoso aí a evolução do câncer, né? A evolução aí dos tratamentos em fazer cirurgias cada vez menos agressivas para o corpo da mulher. Outra coisa que vem mudando aí nos últimos 10 anos por câncer de endométrio é também tratamentos com preservação de fertilidade. Como eu falei, está aumentando a incidência de câncer de endométrio, também está aumentando a incidência de obesidade e também está aumentando a incidência de câncer em mulheres em idade fértil com câncer de endométrio. Estatisticamente, 4% das mulheres com diagnóstico de câncer de endométrio hoje no Brasil tem menos de 45 anos ou até 40 anos. É uma porcentagem pequena, 4%. Mas essas mulheres, muitas delas, eram levadas para a esterectomia e perdiam a chance de ter seus filhos, né? A mulher está tendo filhos em uma idade mais avançada. Então, hoje, para alguns tipos de câncer de endométrio iniciais, tem critérios para isso, existem tratamentos com preservação de fertilidade que combina aí progestágenos, né, progesteronas, né, até DIU de progesterona, combinados também ou não com a esteroscopia, para controlar aquela doença e ali dali em diante começar um acompanhamento mais perto. Aí essa mulher tem os filhinhos dela, depois
tem os filhinhos dela e a gente acaba indicando a esterectomia com a retirada dos ovários e das trompas. Mas essa mulher tem a chance de ter seus filhos. Isso mudou, é uma novidade dos últimos 10 anos. Outra coisa que mudou no câncer de endométrio é os tratamentos aí de combinação com drogas mais específicas, aí com imunoterapia, com terapias-alvo, baseadas aí, como eu falei, no perfil genético molecular dos tumores. Então está dando mais esperança para casos aí que o câncer volta, para casos que o câncer já surgiu espalhado, né? Então a cirurgia é feita, né? A cirurgia continua sendo o pilar principal do tratamento do câncer de endométrio. Mas o que eu quero dizer é que cada vez mais a gente tem recurso para combinar isso, para dar mais cura e controle para essa mulher. Falando de câncer de ovário, o câncer de ovário é o tipo de câncer mais letal que existe, mas mudou muita coisa. Para você ter ideia, quando eu nasci em 82, numa cidade chamada Andrelândia, Minas Gerais, no sul de Minas. Depois eu fui criado aqui em Vitória, no Espírito Santo. Mas quando eu nasci em 82, o tempo de vida médio de uma mulher que tinha um diagnóstico de câncer de ovário era de 1 ano e 7 meses. Isso para todas as mulheres. Lógico, aquelas mulheres que tinham câncer de ovário inicial ficavam curadas, mas se você colocasse na estatística todas as mulheres com câncer de ovário, a expectativa era de 1 ano e 7 meses de vida. Hoje, a expectativa de todas elas juntas, né? Não vai ouvir mal o que eu estou falando. A expectativa de todas elas juntas, né? Botando todas no mesmo estatística, tanto as que ficam curadas e as que eventualmente vão acabar falecendo do câncer de ovário, a expectativa hoje, né, 2015 aí para cá, já está acima quase 5 anos. Então veja como aumentou muito a expectativa de vida dessa mulher que recebe um diagnóstico de câncer de ovário. Isso se deve à evolução tanto do tratamento cirúrgico com a cirurgia de citorredução. Então, o que não mudou nesses últimos 10 anos é que suspeita de câncer de ovário ou mesmo um diagnóstico de câncer de ovário precisa ser tratado com um médico cirurgião oncológico ou ginecologista oncológico. Precisa ser essas duas especialidades, porque são as duas especialidades capazes de realmente fazer uma cirurgia adequada para suspeita de câncer de ovário ou para o tratamento com citorredução de um câncer de ovário já espalhado com carcinomatose peritoneal, que é a única forma de aumentar as chances de retirar toda a doença. Então, se eu tenho uma doença, um câncer de ovário, que eu faço uma cirurgia, que eu posso passar horas ali retirando tumor por tumor, hoje eu faço essa cirurgia porque tem muito benefício. Essa cirurgia vai salvar minha paciente. Então, aquilo que eu estava falando para você sobre você fazer um tratamento com segurança, sobre você ter um alvo para você atingir, sobre você estar com uma equipe, com um médico que é de confiança para te tratar, isso vai te dar mais firmeza para você seguir o que ele vai te falar. A mesma coisa, quando você tem um médico que sabe o que está fazendo, por exemplo, olha, eu sei que o câncer de ovário, num caso em que o câncer está espalhado, se eu fizer uma cirurgia, tirar todos os tumores daquela paciente, dessa minha paciente, ela tem chance de ficar curada ou controlada do câncer. Mais para o lado do controle do que da cura, mas o controle é muito bom, por muitos anos bem, né? Vale a pena, então eu vou ali tirar tumor por tumor, vou ter essa paciência de fazer essa cirurgia. Então veja como eu vou com mais confiança, né? Então por isso que é importante o médico estar sempre atento às mudanças
e também ao que há de melhor na medicina para estar oferecendo para o seu paciente. O que mais sobre o câncer de ovário? O câncer de ovário, ele continua sendo diagnosticado mais tardiamente. Por exemplo, eu posso te dizer que 70 a 75% dos casos de câncer de ovário, a mulher chega aqui para mim com câncer espalhado, infelizmente. Então, continua sendo importante toda mulher entender que sintomas como distensão abdominal, uma mulher que está ali, passou a comer, sentir cheia por um tempo, essa mulher que tem dores cólicas com tumor abdominal na pelve, ou que a barriga começa a crescer, ou começa a emagrecer, alterações no intestino com diarreia e constipação alternadas. Parece coisas comuns, parecem coisas aí que realmente não tem nada a ver com câncer, que você possa pensar, né? Alguém que come logo fica cheio, mas são coisas que normalmente são negligenciadas e as pessoas acabam deixando para lá. Vai, muda a alimentação, procura com a vizinha algum chá, alguma coisa, e não resolve o problema, e às vezes está com um problema sério, né? Então, por isso que às vezes a gente perde tempo, né? Em média, essa mulher com câncer de ovário, ela demora 9 meses para chegar no médico. É muito tempo, então ela poderia já estar tratando, né? Com os tratamentos, com as cirurgias. Então, hoje, o que mudou nos últimos 10 anos é que cada vez mais a gente usa a combinação desses tratamentos com mais consciência. Primeiro quimioterapia, né? Num caso que está muito espalhado, que essa mulher às vezes não aguenta uma cirurgia. Faz quimioterapia, a doença diminui, depois eu faço uma cirurgia com ou sem o que a gente chama de quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, que é a HIPEC, hoje também ganhando cada vez mais força nessa citorredução de intervalo. Quando eu faço quimioterapia, faço uma cirurgia e depois dou quimioterapia, em alguns casos selecionados, em grandes centros e hospitais grandes, a gente consegue fazer a HIPEC, que é a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, com benefício para essas pacientes. Outra coisa é a terapia de manutenção. Isso tem revolucionado o tratamento do câncer de ovário, principalmente para esses casos avançados, com que a pessoa termina o tratamento e continua uma terapia aí de manutenção com os inibidores de PARP, que é um tipo de terapia alvo que vai direcionar ali e vai ajudar essa paciente, né, a realmente ter essa doença aí, ou mesmo curada, né, que às vezes a gente ainda tem estudos para saírem para mostrar que houve melhora na questão da cura, ainda a gente não consegue afirmar isso, mas o que a gente consegue afirmar é que pacientes com câncer de ovário, esse mais comum, né, que é o carcinoma de alto grau, carcinoma seroso de alto grau, essas pacientes que entram, que têm critérios para fazer uma terapia de manutenção, essas pacientes vão muito bem e demora mais tempo do câncer voltar, ou mesmo às vezes, né, pode ser que nos próximos capítulos aí dessa história a gente consiga dizer que algumas ficaram curadas, né? Olha só que coisa boa, que notícia boa que eu estou dando. E outros casos também, em que o câncer ali está dando mais trabalho, anticorpos ligados à droga também estão sendo cada vez mais estudados, e alternativas, como eu falei, a gente está entendendo, né, estudando os tumores, que existem moléculas ali diferentes, em tumores diferentes, e que às vezes aquele tumor que não está respondendo bem a um tratamento, existe um plano B para esse paciente, um plano C. É isso que a gente está vendo, as pessoas vivendo mais com câncer. Essa mensagem aqui principal da minha live é essa. Por último aqui eu separei para falar do câncer de vulva, que é um câncer aí
que não é tão comum, 5% dos casos de câncer ginecológico, mas infelizmente o que não mudou é que continua sendo uma área tabu. É um câncer que acomete mais pacientes idosas, acima de 65 anos. Nos últimos anos tem aumentado um pouco na população mais jovem por causa do HPV. No caso das mulheres idosas, nem sempre é por causa do HPV, tem a ver com uma doença autoimune chamada líquen esclerotrófico, líquen escleroso, em que causa uma atrofia da vulva ali e vai causar também coceira, feridinhas, alterações crônicas da vulva que, se não forem tratadas e cuidadas, podem virar um câncer. Então, como é uma área que muitas vezes as mulheres deixam de lado, infelizmente acaba aparecendo um câncer ali, e que esse câncer muitas vezes é diagnosticado avançado, e às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia até mutilante na vulva. Então isso não é tão bom, mas o que eu venho trazer aí de melhora nos últimos 10 anos é que essas cirurgias de câncer de vulva têm ficado cada vez mais econômicas, tem ficado aí a própria linfadenectomia, que antes era feita na região inguinal para todas as mulheres, hoje a gente faz a pesquisa do linfonodo sentinela também com muita exatidão, e muitos casos em que esse linfonodo sentinela vinha positivo, com micrometástases, por exemplo, hoje a gente não faz mais a complementação, que era a retirada de todas as ínguas da região inguinal. Isso dava muita mutilação na mulher. Hoje a gente faz radioterapia. Então a radioterapia ficando melhor também, está dando menos sequelas, e eu posso te dizer que eu já presenciei várias mulheres com câncer de vulva grande, de uma forma até quase espalhada, que a radioterapia, a quimioterapia curou essa paciente. E hoje também com a imunoterapia e também com as outras drogas auxiliares aí, né, a gente tem cada vez mais resultados para essas pacientes, mesmo pacientes avançadas ou metastáticas. O câncer de vagina continua sendo raro, continua sendo também, a maioria das vezes, causado pelo HPV, então continua sendo importante a boa avaliação do seu ginecologista, continua sendo importante o ginecologista olhar, passar o espéculo, olhar como está ali a vagina, colher o preventivo para as mulheres que precisam, continua essa vigilância sendo importante. Outra coisa que eu queria falar aqui, que eu não falei muito, mas outro dia eu posso falar sobre esse assunto, é que essas alterações todas surgiram. A gente tem que lembrar da pandemia do Covid-19, há 5 anos atrás, que ensinou muita coisa para a gente. Foi um período desafiador, que a gente viveu aí, muitas dificuldades. Eu, como cirurgião oncológico, eu não parei de trabalhar, então foi bem um desafio para mim, porque enquanto todo mundo estava ali fazendo a sua quarentena, né, eu ia trabalhar, eu ia operar pacientes com câncer, e realmente foi um desafio muito grande para mim, porque logo no início a gente usava aquelas máscaras mais fortes, né, aquelas máscaras mais N95 que a gente chama, que protege mais. Usava capacete, usava um monte de coisa. E quando eu comecei a fazer as cirurgias de câncer nessa época, nossa, foi um desafio, porque eu não conseguia usar esse material todo. Imagina você passar 8 horas operando uma paciente com câncer, e muitas vezes, né, no sistema público eu tratava pacientes com câncer avançado, então tinha que fazer cirurgias longas. Então eu ficava assim, muito preocupado, porque usar aquele material todo eu não conseguia, eu acabava tirando, né? E Deus me protegeu muito, e a minha família. E pude ajudar muita gente, muita gente, porque, como eu falei, eu continuei trabalhando como na pandemia, atendendo os pacientes de câncer. Mas o que eu vi nessa época, e que a gente vê na literatura, é que a gente começou a olhar para o nosso paciente oncológico com ainda mais amor, com ainda mais cuidado.
a gente começou a olhar, assim, por exemplo, para a cirurgia minimamente invasiva e para a robótica com ainda mais carinho, porque esses pacientes passavam menos tempo internado, eles tinham mais benefícios em ficar menos tempo no hospital, menos exposição, menos risco. A gente entendeu que os pacientes de câncer, eles não precisam ir na clínica toda vez, eles podem fazer tratamentos também e acompanhamentos médicos remotamente, usando telemedicina, e isso foi mais aceito pelos pacientes. Então, hoje, aqui na minha clínica, eu faço atendimento presencial, mas eu tenho muitos pacientes que não moram aqui em Vitória, ou mesmo que já estão num certo ritmo na sua recuperação, que uma teleconsulta comigo, né, intercalada com consultas presenciais, é o que essa paciente precisa. Então, isso foi muito importante. Outras coisas foi que tratamentos ficaram um pouco menos agressivos. Muitas quimioterapias que era aplicada na veia, a gente começou a desenvolver mais coisas para ser dado oral, né, para o paciente não ter que ir no hospital. Então tem muita coisa que foi ruim, difícil, mas que hoje a gente está herdando aí como um benefício desse período tão difícil que foi a pandemia do Covid-19. Está aqui eu para dar esse testemunho de que foi difícil, de que logo que encerrou a pandemia eu tratei muitas pacientes aí com câncer avançado, porque tinham dificuldade, né, de fazer seu rastreamento. Então, entre 2022 e 2023, eu operei muita paciente com câncer avançado, mas pude dar alento, carinho, atenção, amor para todas elas, né? E é isso que eu quero dar aqui de alento para você, você que está me ouvindo aí. Eu queria agradecer a sua presença aqui na minha live. Hoje eu acabei precisando entrar aí às 8h30, atrasou um pouquinho, teve chuva, teve outras coisas aqui, mas para mim é um carinho muito grande estar aqui normalmente nas quintas-feiras, às 20 horas, aqui com você que está me ouvindo aí. E você que está me ouvindo aí, pode fazer pergunta para mim, né? Quiser aproveitar esses últimos minutos para fazer uma pergunta, ou mesmo mandar um direct, ou falar comigo, ou vir aqui no meu consultório. Muitas pacientes minhas, depois que me conhecem nas redes sociais, acabam virando pacientes, e realmente eu fico muito feliz que às vezes um post, às vezes uma live traz uma paciente que precisava muito de mim e que depois teve um resultado fantástico. Então, por isso que eu continuo, que eu estou aqui. E essa mensagem que eu deixo aqui fica para qualquer pessoa, que realmente é feito com muito carinho para ajudar qualquer pessoa. Então, gente, olha, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Um abraço fraterno, contem comigo sempre. E até mais. Fiquem com Deus. Boa noite. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.